Bom dia, crianças! Estamos começando mais uma semana. Como passaram o final de semana? Brincaram bastante, descansaram, também realizaram as atividades pendentes? Espero que tenham feito tudo, que não tenha nenhuma atividade atrasada, porque como vocês já sabem, as nossas atividades avaliativas estão se aproximando, né? Na próxima semana já iremos começar essas atividades, já iremos realizar, certo? Na semana anterior nós iniciamos as nossas revisões e daremos continuidade nessa e nas próximas aulas. Na aula de sexta-feira nós fizemos uma revisão do último conteúdo que trabalhamos sobre o mundo animal, que foi sobre o revestimento do corpo dos animais e sobre a alimentação. Os animais que são carnívoros, herbívoros e onívoros. Então, atividade sexta, vocês deveriam responder questões relacionadas a este conteúdo, a este assunto, não é? E também tinha outro assunto que era sobre o habitat dos animais aquáticos, os terrestres e aqueles que transitam entre os dois ambientes, né? Então vamos ver aqui essa atividade, iniciar essa correção para já poder também dar início ao nosso conteúdo da revisão de hoje, de língua portuguesa. Vamos ver aí no livro de ciências, na página 96, recordando ideias. Observe a imagem e responda onde vivem os animais. Nessa imagem aqui nós temos o arara, a anta, a borboleta, o sapo, a sucuri, o pirarucu e a minhoca. Cada animal aqui no seu ambiente, onde vivem, na água ou na terra, não é? Nas árvores também. E você deveria identificar aqui onde eles vivem, certo? Vamos ver? A anta, que é este animal aqui. Onde a anta vive? A anta vive perto de rios e lagos, como mostra a imagem aqui. Ela está próximo, né? Perto de um rio, de um lago. A arara vive nas matas, perto de rios e de árvores frutíferas. Essas respostas aqui vocês poderiam encontrar nas atividades anteriores, nos textos que nós lemos nas aulas, né? Nas explicações dadas a vocês. Então, todas as respostas poderiam ser encontradas aqui no livro e também nas nossas aulas. A borboleta. A borboleta, onde ela vive? Vive nas florestas e nos campos, podendo ser encontradas também nas cidades, né? Vive tanto nas florestas quanto no campo, mas também pode ser encontrado nas cidades. Eu sei que todo mundo já viu uma borboleta, não é por aí? Então, é isso. A minhoca. A minhoca vive no solo, né? O pirarucu vive em rios, porque ele é um peixe de água doce, ou seja, não vive nos mares, nos oceanos que tem água salgada. Então, ele vive nos rios. O sapo é aquele animal que vive tanto no ambiente aquático quanto no terrestre, né? Dependendo da sua fase de desenvolvimento. Então, o sapo vive nas florestas, nas matas e em rios e lagos, ou seja, tanto no ambiente aquático quanto no terrestre. E por último, a sucuri. A sucuri vive nos galhos das árvores e nas margens dos rios, certo? Galhos das árvores e margens dos rios. Próxima página, 97, número 2. Observe as fotos e complete as frases a seguir com as palavras escritas abaixo. Animais, peixes, plantas, urso, herbívoros e onívoros. Então, aqui temos a imagem de uma vaca pastando, um tubarão se alimentando de peixes, um leão rugindo, a onça rugindo, um urso pescando e um peixe se alimentando de plantas. Vocês deveriam completar as frases a seguir, utilizando as palavras e observando as imagens, certo? Letra A. Existem animais como a vaca que se alimentam apenas de... Do que a
vaca se alimenta de plantas, né? Então, a palavra aqui, olha, na cor roxa, plantas, e temos a vaca aqui comendo capim. Então, existem animais como a vaca que se alimenta apenas de plantas. Esses animais são conhecidos como animais herbívoros. Os animais que se alimentam apenas de plantas são os animais herbívoros. Letra B. O tubarão, o leão e a onça-pintada possuem dentes bem grandes. Esses animais se alimentam apenas de... Lembra como a Pró já falou que de acordo com a dentição, não é? Nós podemos identificar do que alguns animais se alimentam. Então, no caso aqui, o tubarão, o leão e a onça possuem dentes bem grandes, pois se alimentam apenas de outros animais. Eles comem outros animais, como mostra aqui na imagem, o tubarão se alimentando de peixes. Então, o leão e a onça-pintada são animais carnívoros que se alimentam apenas de outros animais. E letra C. Há ainda os animais, se já falamos dos animais herbívoros, os animais carnívoros, falta apenas os animais onívoros. Então, aqui na letra C, a palavra que deveria ser escrita é onívoros. Há ainda os animais onívoros, que como desses animais aqui. Quais são os onívoros? O urso e o peixe, né? Não são todos os peixes, mas alguns são onívoros. Então, há ainda os animais onívoros, que como o urso e certos tipos de peixe comem tanto animais quanto plantas, né? Então, na letra A, a vaca se alimenta de plantas e é um animal herbívoro. Na letra B, o tubarão, o leão e a onça-pintada se alimentam apenas de outros animais, são carnívoros. E na letra C, o urso e o peixe, que são onívoros e se alimentam tanto de animais quanto de plantas. Vamos agora para a última questão, que fala sobre o revestimento do corpo dos animais. Ligue cada animal ao tipo de revestimento do seu corpo. A imagem aqui, a primeira imagem é um leão. E temos aqui ao lado as plaquinhas escritas: placas duras, escamas, penas, pelos, pele lisa e úmida. Qual é o revestimento do corpo do leão? Ele possui placas duras, possui escamas, possui penas, pelos ou uma pele lisa e úmida. O leão possui pelos. Então, você deveria ligar aqui, olha, a imagem do leão até a plaquinha que está escrito pelos. A segunda imagem são aqui patos. E vocês deveriam identificar qual é o revestimento do corpo dos patos. Os patos são cobertos de penas, né? Assim como todas as aves. Os patos também são cobertos de penas. Camaleão. O camaleão é coberto por placas duras, escamas, penas, pelos ou pele lisa e úmida. O camaleão é coberto por placas duras, assim como o jacaré, o crocodilo, não é? Ele também é coberto por placas duras. O sapo. O sapo é coberto por uma pele lisa e úmida. E por último, os peixes, que são cobertos por escamas, né? O leão é coberto por pelos, os patos de penas, o camaleão, placas duras, o sapo, pele lisa e úmida e os peixes por escamas. Então, essa foi a revisão do conteúdo do mundo animal, não é? Que nós tratamos. Nessa unidade nós falamos sobre o mundo vegetal, o mundo animal, e essa foi a parte do mundo animal, onde falamos sobre onde habitam os animais, quais são os aquáticos, quais são os terrestres. Nós falamos sobre a alimentação dos animais, os animais herbívoros, os carnívoros e os onívoros, e sobre o revestimento de cada corpo, né? Então,
A nossa revisão de ciências de sexta-feira será sobre o mundo vegetal. Nós vamos relembrar sobre os vegetais, as partes de um vegetal, como utilizá-los, em que utilizamos, não é? Também sobre a germinação, as etapas, não é, da germinação, que vocês realizaram aquela experiência. Então, tudo isso vai estar na nossa atividade avaliativa também. Então, precisamos relembrar, precisamos rever, para no momento de realizar essa atividade, não seja necessário pesquisa, até porque não pode. Vocês devem responder apenas com o que vocês sabem, o que vocês aprenderam e se lembram, certo? É bom deixar isso bem claro, que no momento de realizar essa atividade avaliativa, não pode pegar o caderno, não pode pegar o livro para procurar a resposta, não pode perguntar ao papai, à mamãe, à pró da banca, não pode pesquisar na internet. Vocês deverão responder como se estivessem na sala de aula, tá bom? Apenas com o que vocês aprenderam, certo? Então, agora nós vamos para a nossa revisão de língua portuguesa. Em língua portuguesa nós trabalhamos bastante conteúdos, não é, nessa unidade. Nós trabalhamos, como na nossa última revisão, nós falamos sobre a pontuação, que foi o último conteúdo dado. Hoje nós vamos rever os conteúdos dados anteriormente. Vamos falar sobre o uso do R, não é? Quando utilizarmos apenas um R ou dois R's. Vamos falar sobre sinônimos e antônimos e sobre o uso do C ou QU, que foram os assuntos trabalhados anteriormente em língua portuguesa, não é? Então, vocês lembram desses conteúdos? Nós realizamos atividades, foram enviadas algumas atividades também no recesso junino, não é? Principalmente sobre sinônimos e antônimos. Nós trabalhamos em diversas aulas sobre esses conteúdos, realizando atividades tanto no caderno quanto atividades nos livros, não é? Então, vocês precisam relembrar agora um pouquinho, quem esqueceu, quem não entendeu muito bem, quem ainda ficou com alguma dúvida, aproveita esse momento agora para prestar bastante atenção e tirar as dúvidas e relembrar o conteúdo. Então vamos começar falando sobre o uso do R ou RR, ou seja, um R ou dois R's nas palavras, certo? Vocês se lembram quando deve ser utilizado? A letra R, né, ela pode possuir sons diferentes, dependendo de como ela é utilizada. Existem palavras em que utilizamos apenas um R, certo? E esse R, ele sai através da nossa língua. O som sai através da língua quando pronunciamos, a língua treme. Então, esse R é chamado de R brando, possui o som brando. Por exemplo, na própria palavra brando. Pronunciem aí em voz alta, falem aí em voz alta. Brando. Brando, quando nós falamos a letra R, né, entre as outras letras, a nossa língua treme quando falamos. Brando. Brando. Olha como é diferente, né? Já quando utilizamos dois R's, o som desse R é forte. Não sai através da nossa língua. A nossa língua não treme quando falamos. Ele sai da nossa garganta. É chamado de som forte. Como em carro, carreta. O R, olha, arranha a nossa garganta. Carro, carreta. O R sai, olha, da garganta para fora. Então, possui o som forte. Então, na atividade de hoje, haverá uma questão a respeito disso, para você completar algumas palavras com um R ou dois R's. Lembrando que é sempre importante vocês falarem em voz alta as palavras antes de completar, para assim poder entender, ouvir o som, se ele sai através da garganta, utilizando dois R's, ou se ele sai através da língua, utilizando apenas um R. Certo? E o nosso segundo conteúdo é sobre os sinônimos e antônimos. Os sinônimos são aquelas palavras que possuem o significado ou sentido parecido. Palavras escritas diferentes, mas com o mesmo sentido ou sentido parecido, como por exemplo, alegre, feliz,
gostoso, delicioso. São palavras que, apesar de serem diferentes, possuem o mesmo sentido. Alegre possui o mesmo sentido de feliz, de contente, né? E gostoso possui o mesmo sentido de delicioso, saboroso. São palavras que possuem o significado parecido. Então, são chamadas de sinônimos. Já os antônimos são palavras opostas, com significado oposto. Por exemplo, feliz, triste, alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio. São palavras que têm o sentido contrário, sentido oposto. Então, são chamadas de antônimos. Esse é o nosso segundo conteúdo a ser relembrado e também vai estar na atividade em duas questões. Uma para responder utilizando os antônimos e outra utilizando os sinônimos. E por último temos o uso do C ou QU. Vamos falar sobre os fonemas. O uso do C e do QU nós trabalhamos também, não é? E lembrando que o C, quando ele é utilizado escrito antes das vogais A, O e U, possui o fonema K, não é? Carro, coringa, cutia. São palavras que possuem a letra C antes das vogais A, O e U. E quando ouvimos carro, nós ouvimos o fonema K, não é? Carro, coringa, cutia. Parece que nós temos aqui a letra K, mas não, é com a letra C. E o QU, em algumas palavras, também fica com o som de fonema K. Quando o Q e o U vêm antes das vogais E vogal I, como em queijo, quiabo, quilo, querido. Possui o mesmo som da palavra carro, coringa, cutia. Porque quando utilizamos o QU antes das vogais e a vogal U, porque quando utilizamos o QU antes das vogais e a vogal I, ele possui esse mesmo som de quando utilizamos o C antes da vogal A, O e U, o som do K. E a letra C também pode possuir outro fonema, fonema S, quando ela vem escrita antes das vogais e da vogal I, como em cera, né? Cinema, cenário. A letra C fica com o som de S, né? Então, relembrando, quando a letra C vem antes das vogais A, O e U, ela possui o fonema K, carro, coringa, cutia. Quando a letra C vem antes das vogais e I, possui o fonema S, né? Cera, cinema, cenário. E as letras QU, quando vem antes das vogais e I, possui o fonema K, assim como no caso da letra C, quando vem antes da vogal A, O e U. Queijo, quilo, quiabo, possui o fonema K, certo? Então, a nossa atividade de hoje será a seguinte: assim como na atividade anterior, que vocês tiveram que escrever em matemática, lembram? Escrever nos cadernos e responder. Nessa atividade também será da mesma forma, certo? Porque nós já realizamos todas as atividades dos livros para esta unidade. Então, vai ser nesse sistema, nesse modelo agora, certo? Vocês vão escrever nos cadernos e responder essas questões. A primeira questão, o número 1, é a respeito do uso do R. E diz o seguinte: complete com R ou RR. A primeira palavra é terra. Terra, ela deve ser completada com um R ou com 2 R's. Terra possui o som forte
ou som brando? Sai através da nossa garganta ou da nossa língua? Segunda palavra, ferradura. Terceira, barata. Coração, socorro, cachorro, correr, marreco, arame, régua, ferro e birra. Essas são as palavras que devem ser completadas com um R ou dois R's. Terra, ferradura, barata, coração, socorro, cachorro, correr, marreco, arame, régua, ferro e birra. Número 2, dê o antônimo. Aqui temos uma lista com algumas palavras e vocês deverão escrever os antônimos, ou seja, as palavras que têm o sentido oposto, o sentido contrário dessas aqui. As palavras aqui são alto, pequeno, certo, perto, devagar, velho, claro e tudo. Quais são os antônimos dessas palavras? Quais são as palavras que possuem o sentido oposto? Alto, certo, pequeno, perto, devagar. Quais são as palavras que devem ser escritas aqui? Número 3. Dê os sinônimos das seguintes palavras. Já falamos sobre os antônimos, que são as palavras com sentido oposto, e agora as palavras que são sinônimos, que possuem o mesmo sentido ou têm o sentido parecido. As palavras são distante, aroma, grande, alegre, depois, esperto, fim e veloz. Quais são os sinônimos dessas palavras? Quais são as palavras que têm o mesmo sentido que essas, ou sentido parecido? Você vai escrever aqui. E por último, complete as palavras com C ou QU. Lembrando do uso dos fonemas K ou S. Lembram? Que a Pro acabou de relembrar para vocês. Primeira palavra, queijo. Aceitar. Quiabo. Carro. Quintal. Explicar. Acabar. Querido e acordo. Essas palavras, elas devem ser completadas com C ou QU. Vocês vão ouvir novamente eu falar e assim vão poder identificar aí qual é o fonema utilizado. É o K, é o C, é o S, né? Quando devemos utilizar o QU? Quando utilizar o C? As palavras são queijo, aceitar, quiabo, carro, quintal, explicar, acabar, querido e acordo. Certo? Então, vocês vão copiar essas questões, como na aula de matemática, na revisão de matemática, no vídeo também aqui vai ter embaixo, certo? As questões que vocês devem copiar e eu também vou enviar a imagem completa com todas as 4 questões no WhatsApp para que vocês possam ter acesso também. Copiem nos cadernos, respondam e me enviem a foto dessa atividade, tá bom? Eu já recebi as de matemática da maioria, certo? Quem não realizou ainda é bom realizar, porque vai ser muito importante para fazer as atividades avaliativas, certo? Porque são assuntos que nós trabalhamos meses atrás, né? Já tem um certo tempinho, pode ter ficado alguma dúvida, alguma dificuldade que não pegou ainda no assunto, alguma questãozinha que não entendeu completamente. Então, nesses momentos de revisão, de realizar as atividades, é bom estar em dia, não ter nada atrasado, realizar tudo para facilitar o aprendizado de vocês, tá bom? Então, a nossa aula encerra aqui, certo? Na aula de amanhã realizaremos mais uma revisão de matemática, onde vamos falar sobre o uso da dúzia, meia dúzia, certo? Também sobre o sistema monetário e demais assuntos que foram trabalhados nessa unidade.
Então, realizem a atividade com atenção, com capricho na letrinha, nada de fazer de qualquer jeito, com preguiça. Não, caprichem para que a prova possa compreender o que vocês escreveram, que vocês também compreendam no momento de estudo, tá bom? Então, tenham todos uma excelente semana, que Deus abençoe a nossa semana, nossas vidas. Tenham todos um ótimo dia, um grande beijo e até amanhã.